Lideranças do agronegócio se reuniram nesta semana com o relator do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária, o deputado Aguinaldo Ribeiro. No encontro, a Frente Parlamentar da Agropecuária revelou que pretende apoiar a proposta do governo, mas que o setor produtivo não pode ser prejudicado. A entidade também entregou ao relator do Grupo de Trabalho um documento com os principais pontos de preocupação do setor. Aí a gente vai trazer informações adicionais, porque o Hora H do Agro teve acesso a esse documento que foi elaborado. Nele, a FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, afirma que não há como tratar o homem do campo como são tratados todos os demais contribuintes, serviços e produtos. A bancada do agro no Congresso também afirma que é contraditório e prejudicial um país que possui uma produção agropecuária como o Brasil ir na contramão dos modelos adotados por 132 países e aumentar a carga tributária do setor. Ainda ressalta que um aumento de impostos irá comprometer diretamente as exportações, a geração de empregos, gerando queda na renda das famílias e aumentando a desigualdade social. No documento, há uma finalização que lembra que atualmente o setor agro recolhe cerca de 21,5% da carga tributária nacional. Sobre este tema, a gente acompanhou ainda nesse encontro com o agro o deputado Aguinaldo Ribeiro. Ele citou durante a coletiva de imprensa que não é possível, em reforma tributária, atender às demandas de todos os setores da economia. Ter uma reforma que você possa trazer justiça tributária para o nosso país, eu digo que sim, é factível. Mas agora nós temos que construir isso juntos, discutir com muita racionalidade. O que nós não vamos ter numa reforma tributária e nenhuma outra reforma é você dizer, olha, eu vou atender isso aqui, vou atender isso aqui, vou atender isso aqui, preservar tudo que todo mundo tem, porque senão você não vai fazer reforma. Nós temos que fazer uma reforma pensando no Estado brasileiro e no cidadão brasileiro. Foi apresentado um plano de trabalho ao Grupo da Reforma Tributária, que prevê 16 audiências públicas, uma missão oficial para países da OCDE e um seminário final. A entrega do relatório está prevista para o dia 16 de maio. O governo já afirmou que não deve trabalhar em uma nova proposta de reforma tributária e que a discussão vai ser baseada em duas propostas de emenda à Constituição já existentes. Uma delas é a PEC 45 de 2019 da Câmara e a outra é a PEC 110 do Senado. A expectativa é levar o texto final para votação em plenário da Câmara ainda na segunda quinzena de maio. Hora de voltarmos a conversar com o Renato Conchon, que entende tudo de tributação. A pergunta é: que tipo de reforma tributária podemos esperar e quais são os pontos mais críticos para o agro brasileiro, levando em consideração essas duas PECs que devem basear a discussão aqui no país? Conchon. Kelly, a reforma tributária que a gente espera é a melhor reforma tributária possível para todos os setores econômicos, e aí incluído o agro. O agronegócio reconhece que a reforma tributária é fundamental para viabilizar novos negócios e alavancar a economia brasileira. O agronegócio reconhece e apoia a aprovação de uma reforma tributária desde que ela contemple as especificidades dos setores, e aí o agronegócio é um deles. E a gente não pode esquecer também que outros setores econômicos sofrem também, assim como nós, impactos diversos. O setor de serviços vem recorrentemente dizendo que vai sofrer um aumento no deslocamento de carga tributária, e é verdade. O setor agropecuário e o setor de serviço tendem a ser penalizados com um deslocamento de carga tributária, isso significa dizer aumento de carga tributária, que inviabilizará algumas cadeias agropecuárias e alguns setores econômicos. Essa é a nossa principal preocupação. Ou seja, a gente apoia, a gente quer, a gente incentiva. O deputado Pedro Lupion já disse que a FPA está para colaborar, nós da CNA também, assim como outras entidades do agro, mas no sentido de viabilizar uma aprovação de uma reforma tributária sem que haja prejuízo para tirar alguém do setor econômico. É esse o objetivo que a gente vem trabalhando. A questão é, quais são os pontos que nós gostaríamos de adotar? São, hoje, no mínimo 6 pontos primordiais para o apoiamento, e a gente acredita que, tecnicamente, é possível
adentrar, porque esses pontos são comuns entre os setores econômicos, não é só o agronegócio que defende isso. Por exemplo, o aumento, a manutenção, na verdade, da carga tributária global e setorial. A gente sabe que, diante de uma reforma tão estrutural como essa, certo deslocamento de carga vai haver. Mas, sem sombra de dúvida, a nossa atenção, o nosso objetivo é para que o aumento da carga tributária não inviabilize nenhuma cadeia. Outro ponto que a gente traz é a questão, como vem sendo debatido tanto na PEC 45 quanto na PEC 110, é a questão de uma alíquota única. A gente reconhece que o modelo de simplificação seria o ideal, mas não dá, na nossa visão, de tributar 1 litro de leite com a mesma alíquota de imposto de um smartphone. Porque a nossa população, sobretudo os mais carentes, tendem a pagar mais e isso vai ter reflexos no preço da cesta básica. Segundo estudo da CNA, a cesta básica pode ficar até 22,7% mais cara com uma alíquota única. E isso vai se refletir também na taxa de juro, que já está alta. A gente sabe, a gente já viu as discussões recentes do patamar da taxa de juros. E o nosso estudo apresenta que a inflação tende a subir até 1 ponto percentual em um período de 12 meses e 1,8 ponto percentual em um período acima de 18 meses. Ou seja, é uma alíquota única, do ponto de vista de simplificação, a gente acredita que sim, que vai simplificar, mas não é factível, não é viável em um país com tantas diferenças setoriais. A gente não consegue nem unificar o discurso de uma alíquota única dentro do agronegócio. Quem dirá se a gente discutir com o setor de serviços, o setor industrial, o setor de comércio e o setor de transporte. Então, por isso, uma alíquota única. E outra, a gente está na contramão com essa proposta, está na contramão do mundo. Os países que se utilizam do IVA, que é o modelo tributário proposto, não se utilizam de alíquotas diferenciadas, sobretudo aqueles países que têm alguma produção agrícola relevante, nem a Europa. Aí eu não estou entendendo, Conchon, preciso da sua ajuda, porque você está falando que uma alíquota única significa uma simplificação. Com isso, a gente poderia ter um aumento de 22,7% no custo da cesta básica, porque, por exemplo, 1 litro de leite teria o mesmo tipo de taxação do que um smartphone. Objetivamente, você está dizendo que a proposta que prevê uma alíquota única é uma proposta que onera o agro? Que onera a sociedade brasileira, Kelly. Vai aumentar o custo de vida dos brasileiros. É isso que eu estou dizendo. Porque ou vai aumentar o custo de vida do brasileiro. Em tributação, existe a ideia da tributação do IVA é que quem pague essa conta do tributo seja o consumidor final. É essa a ideia. Ou seja, o brasileiro que vai pagar essa conta. Mas nós do agro temos algumas preocupações que, por exemplo, o produtor de commodity, ele não é formador de preços, ele é tomador de preços. O produtor de soja do Mato Grosso, ou do Paraná, ou do Rio Grande do Sul, não vende a soja pelo preço que ele quer. Ele vende a soja pelo preço da Bolsa de Chicago. Ou seja, não é porque aumentou a tributação que ele necessariamente vai repassar esse aumento para o vendedor. Ou seja, existe risco para o consumidor e existe risco também para o produtor rural, sobretudo para os produtores de commodities. Por isso que uma reforma tributária ela vai fazer um rearranjo nos preços relativos da economia que vai acabar inviabilizando algumas cadeias, algumas atividades econômicas. Essa é a principal preocupação. Muito bem. Só para a gente não deixar essa bola quicando, ter uma alíquota única é simplificar. Simplificar significa retirar isenções e benefícios fiscais do setor agropecuário? Exatamente. E digo mais, não somente do setor agropecuário, mas como de todos os outros setores econômicos que também possuem benefícios. Por exemplo, região da Zona Franca, região de desenvolvimento regional, a região da Sudene, da Sudã, ou do FCO do Centro-Oeste, perderão todos os benefícios tributários atualmente concedidos. Outro caso, benefício tributário concedido da cesta básica vai acabar, a cesta básica vai ficar mais cara. O benefício tributário atualmente concedidos aos insumos agropecuários vão acabar, ou seja, os insumos agropecuários ficarão mais caros e os produtores rurais terão elevação nos seus custos de produção. É isso. Esse tema aqui é referente ao IVA, que é uma alíquota comum, correto?
Correto? A pergunta é: há uma sinalização positiva da Frente Parlamentar da Agropecuária que a gente ouviu agora numa discussão da reforma tributária, desde que ela não onere o setor. Mas o que você me trouxe aqui foi uma análise que aponta uma oneração para o setor produtivo, que perderia benefícios fiscais, e ainda disse que uma consequência estaria sendo dada também para o consumidor, além dos efeitos de distorção que a gente teria no litro de leite em comparação com o smartphone. Por que avançar com essa proposta, então? Olha, é uma proposta inicial. Nós acreditamos que sim, perdão, dá para evoluir, dá para aprovar uma reforma com ajustes. E nós, da CNA, juntamente com a FPA, o deputado Pedro Lupion, presidente, estamos dispostos a melhorar, propor melhorias neste texto. E acreditamos que isso poderá viabilizar a aprovação e o apoiamento da reforma tributária. Com relação à carga tributária, desculpa, Kelly, é só para exemplificar. Estudos indicam que a carga tributária do setor primário, ou seja, o produtor rural, agrícola, pecuário, extrativo vegetal, tende a crescer 573% de carga tributária. A questão é, muitas cadeias agropecuárias, para a maioria, a esmagadora maioria, não tem como assimilar um aumento de custo de 573%. Prioritariamente porque cairia a isenção fiscal para insumos? Desculpa te interromper. Prioritariamente porque cairia a isenção fiscal para o insumo, é que esses estudos que a CNA cita aqui gerariam um incremento de 500% no custo com impostos para o agro, no caso de uma aprovação do IVA. Vamos lá. É um aumento de 573% da carga tributária do setor agropecuário brasileiro. Como um todo. E isso vai se refletir no aumento do custo de produção dos produtores, inviabilizando algumas cadeias. É essa a nossa preocupação. Se a gente consegue repassar esse custo e, do ponto de vista de produção de commodities, não conseguiremos, porque eu já expliquei para você, para todos, o consumidor vai pagar. A sociedade brasileira não tem condições de assimilar um aumento de custo de alimentação ou de serviços básicos nessa natureza, porque a gente está vendo desafios sociais muito grandes. Conchon, dizem que a gente não pode ir ao supermercado com fome, que a gente acaba comprando mais do que necessita. A mesma lógica cabe para um Estado gastador, que tem aumento no número de ministérios? O Estado está com fome, ele precisa arrecadar porque ele está gastando muito. Fazer uma reforma tributária agora significa o quê? Essa é uma das nossas preocupações, embora os interlocutores da reforma tributária citam que a reforma não visa o aumento da carga tributária global. Mas nós temos a preocupação porque acreditamos, a CNA tem documentos apresentados que acredita que as reformas estruturais são necessárias, a tributária é uma delas. Entretanto, mas na nossa visão também a gente acredita que tem que ter reforma administrativa e reforma política para diminuir o tamanho do Estado e depois fazer uma reforma realmente que arrecade de acordo com a necessidade das finanças do país. Qual das duas PECs é a melhor para o agro? As duas precisam de alterações. Nenhuma das discussões agora de proposta de emenda à Constituição seria bom para o agro? Ambas gerariam um aumento de impostos? Da forma que se encontram no Congresso Nacional, as duas prejudicam o agro. Por isso, nós estamos no sentido de propor emendas e fazer ajustes de melhoria nos dois textos. O Congresso Nacional vai decidir qual é o texto que quer tocar. Nós, como nosso papel, é apresentar sugestão de melhoria, estamos fazendo isso por meio do IPA, para que não inviabilize cadeia. E o Congresso que decida politicamente qual é a proposta que vai ser aprovada. Qual é a menos pior? As duas precisam de ajustes. Renato Conchon, muito obrigada por estar conosco. Você que é coordenador do Núcleo Econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. A gente vai precisar da sua ajuda para entender nestes próximos meses o que virá dessa reforma tributária que o governo já disse que tem intenção de aprovar até maio. Volte sempre, é muito bem-vindo. Obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado, Kelly. Um abraço a todos. A você também.